Olá, eu sou Antônio Vicente Martins e este é o 6º episódio da nossa websérie Eu Tenho Direito? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para todos os trabalhadores: o assédio moral e o assédio organizacional. Para falar sobre assédio moral e assédio organizacional, eu convidei o psicólogo do Sindicato dos Bancários, o André Guerra. André, seja bem-vindo e eu já vou começar te perguntando: o que é assédio moral? Então, Vicente, o assédio moral ele é um ato repetitivo e sistemático de violência, de desconforto, que se faz dentro do ambiente de trabalho com os trabalhadores e trabalhadoras. Qual é a diferença entre o assédio moral e o assédio organizacional? Bom, Vicente, acho que a gente pode fazer uma pergunta antes, fazer uma problematização, que às vezes as pessoas confundem a ideia do que é o assédio moral com propriamente o que é o dano moral ou uma violência pontual. O que é o dano moral? O dano moral é um evento esporádico que acontece dentro do ambiente de trabalho em que o chefe ou alguma pessoa se exalta, se despondera e de uma certa forma provoca alguma situação de estresse, de violência, constrangimento. Grita com um trabalhador, por Exatamente, exemplo. grita com o trabalhador, submete ele a uma situação de desconforto, de humilhação pontual. Isso é crime, claro, é uma infração grave, que é considerado o dano moral, mas isso não poderia se considerar como assédio moral. O assédio moral, de fato, ele é algo continuado no tempo. É algo sistemático, é algo de uma certa forma organizado, que se faz dentro do ambiente de trabalho para um ou um coletivo de trabalhadores. Isso é, de fato, o assédio moral. O que é o assédio organizacional? O assédio organizacional, a gente poderia pensar como uma certa aperfeiçoamento desse conceito do assédio moral. Por que aperfeiçoamento? Porque desde que esse conceito, esse fenômeno do assédio moral começou a ser trabalhado, principalmente no Brasil, costuma-se fazer uma certa individualização do fenômeno. Ou seja, que o assédio moral ele é um problema que acontece dentro do trabalho e que tem como se fosse um bullying dentro do... Como se fosse uma perversidade do assediador. Exatamente, como se fosse uma questão isolada, uma questão que, falando da área da psicologia, algo que está muito mais relacionado ao perfil do assediador do que de fato à instituição, à organização. Pensando nisso e querendo enfrentar esse problema de uma forma não individualizada, tentando dizer, bom, claro que existem pessoas que têm tendências a agirem de formas mais violentas, de formas mais perversas, sim, de fato há. Agora, essa questão por si só não se justifica, porque isso acontece dentro do ambiente de trabalho, o assédio acontece dentro do ambiente de trabalho, mas muitas vezes a organização, a instituição, de uma certa forma, ela se beneficia, direta ou indiretamente, dessa violência que acontece dentro do ambiente de trabalho. E aí a gente poderia se pensar que o fenômeno do assédio moral, ele não existiria de forma isolada, de uma forma descontextualizada. O assédio moral, pensando de uma forma objetiva e materializada, ele sempre acontece dentro de um contexto. E esse contexto é o contexto da organização, que de uma certa forma favorece que isso aconteça, ou favorece de forma ativa, gerando processos que de fato aconteçam, ou de uma forma com base na omissão. Omissiva. Exatamente. Eu acho que isso é importante, que a gente possa pensar até em exemplos disso. E um exemplo que bastante vezes a gente acaba vivenciando é a cobrança demasiada de metas, um não parar de cobrar metas, um aumento de metas sistemáticos por parte do empregador. Isso é um assédio organizacional, porque isso é uma forma de gestão que é usada pelo empregador para submeter aos trabalhadores a um determinado procedimento. É isso, né? Exatamente, porque o assédio moral organizacional, ele entra no cômputo da produção daquela instituição, ou seja, ele entra como uma estratégia de gerenciamento, exatamente, daquela instituição, tornando ela mais eficiente ou eficaz do ponto de vista estritamente quantitativo, do ponto de vista econômico, essencialmente. Do ponto de vista da produção, mas sem se preocupar com a questão da saúde do trabalhador.
Bom, eu quero agradecer ao André, acho que foi extremamente importante as definições do ponto de vista técnico do que é assédio moral, o que é assédio organizacional. A gente tem muitas ações decorrentes deste procedimento, ações que cobram indenizações por parte do empregador, não só pelo dano provocado, o dano existencial até desses trabalhadores, mas também em decorrência das doenças que acabam provocando uma conduta que caracteriza assédio moral ou assédio organizacional. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Faça a sua sugestão de outros temas que podemos tratar. Assine o nosso canal de YouTube. Curta a nossa página. E afinal, eu tenho direito?